Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo, sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. O tema da nossa videoaula de hoje é a regulação da transcrição em procariotos. Estudaremos hoje como os seres procariontes, que são aqueles organismos que não possuem envoltório nuclear, controlam sua transcrição, que nada mais é do que transcrever a informação contida no DNA em uma molécula de RNA. Bora lá? O processo metabólico da transcrição é utilizado tanto por procariontes quanto eucariontes para a síntese de seus diversos tipos de RNAs, como RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA regulatório, etc. Para que isso ocorra, é necessária a contribuição de diversos mecanismos e componentes que juntos atuam também na própria regulação da transcrição, principalmente em sua fase inicial. Embora procariontes e eucariontes compartilhem alguns princípios básicos da regulação, nessa videoaula abordaremos apenas a regulação da transcrição em procariotos. As bactérias regulam a expressão de muitos dos seus genes de acordo com estímulos extracelulares, como por exemplo as fontes de alimentação que estão disponíveis no ambiente. Para isso, as regiões promotoras de genes de bactérias possuem uma série de elementos regulatórios em formas de sítios, com sequências de base semelhantes a uma sequência consenso. São esses sítios que são reconhecidos pela RNA polimerase para iniciar a transcrição. Dentre eles, destacam-se os sítios -10, -35 e UP. Quanto mais elementos regulatórios esses sítios possuem, mais fortemente a RNA polimerase se liga a eles. O sítio +1 é onde o RNA começa a ser sintetizado. Logo, sua região à direita inclui a parte codificadora do gene, enquanto que, em geral, à sua esquerda se localiza sua região de controle e ligação da maquinaria necessária para a transcrição. Alguns sinais provenientes do meio extracelular atuam direta ou indiretamente sobre algumas proteínas regulatórias que são capazes de se ligar ao DNA. Elas reconhecem sítios específicos no DNA próximos aos genes que serão controlados por elas. A RNA polimerase se liga a sítios específicos no DNA, também denominados de promotor. Essa interação pode ocorrer de forma espontânea, como mostrado na figura A. Porém, nesses casos, o nível de expressão do gene controlado por este promotor será em geral baixo, podendo ainda chegar a nulo ou muito baixo se os sítios não estiverem presentes ou não obedecerem a uma sequência consenso. Nesses casos, proteínas regulatórias atuam em resposta às condições em que tal transcrição seja necessária. Quando sua operação aumenta a transcrição, a proteína em questão é do tipo ativadora, como mostrado na imagem B. Já essa outra imagem traz representada uma proteína regulatória do tipo repressora, por inibir a expressão gênica. Proteínas regulatórias atuam de diferentes maneiras em um mesmo promotor, podendo, por exemplo, recrutar fisicamente a RNA polimerase, aumentar a velocidade de transição entre complexos fechado e aberto, ou mesmo impedir fisicamente a ligação da RNA polimerase ao promotor. Mas antes de prosseguir, precisamos ressaltar a diferença entre proteínas regulatórias e elementos transregulatórios. As proteínas regulatórias, como acabamos de ver, são capazes de se ligar a sítios com sequências particulares no DNA, regulando sua transcrição. Elas mesmas são codificadas por seus próprios genes, os quais são controlados por suas proteínas regulatórias específicas. Por outro lado, os elementos transregulatórios são proteínas produzidas a partir de seus próprios genes, que se difundem até o seu local de ação sobre regiões regulatórias do DNA de outros genes da mesma molécula de DNA, regulando sua transcrição. Estas regiões regulatórias recebem o nome de elemento cisregulatório. Por isso, a ação exercida por estes elementos transregulatórios não se restringe a um único gene, pois podem estar presentes em mais de um gene no genoma, desde que tais genes sejam controlados por promotores contendo sítios de ligação para estes elementos. Bom, sabendo disso, podemos avançar para os mecanismos de ação das proteínas reguladoras sobre a transcrição em procariotos, iniciando pelos ativadores que recrutam a RNA polimerase para o promotor. Um bom exemplo de proteína ativadora que recruta a RNA polimerase para o promotor é a chamada proteína CAP, que é um fator que atua sobre diversos promotores de E. coli. Um deles é o operon-LAC, um promotor que codifica a transcrição de um único RNA mensageiro relacionado à produção de proteínas requeridas para importar e digerir o disacarídeo lactose. A sequência codificadora contida nesse operon corresponde a 3 genes diferentes, LAC-Z, LAC-Y e LAC-A.
Nos ribossomos, essas sequências são traduzidas em 3 proteínas: beta-galactosidase, permease da lactose e atilgalactosídeo transacetilase, respectivamente. A proteína CAP se liga próximo ao promotor do operon-LAC por meio do sítio CAP, localizado a cerca de 60 pares de bases do início da transcrição, representado pelo sítio mais 1. A região de interação da proteína CAP com o DNA passa a assumir uma estrutura secundária chamada de hélice volta-hélice. Nesse tipo de ligação, uma das duas alfa-hélices interage com as bases nitrogenadas da fenda maior do DNA, reconhecendo a sequência de aproximadamente 21 pares de bases do sítio CAP, próximo ao promotor. Enquanto um de seus domínios se liga ao DNA, o outro recruta fisicamente a RNA polimerase para o promotor, pois sozinha ela não interage fortemente aos sítios -10 e -35. Então, ao se ligar ao promotor, a RNA polimerase pode iniciar a transcrição dos RNAs mensageiros em condições favoráveis. Note que eu disse que a RNA polimerase pode iniciar a transcrição em condições favoráveis. Isso significa que essa interação só ocorre sob algumas circunstâncias, afinal, seria um desperdício se CAP induzisse a expressão do operon-LAC sem necessidade. Um aspecto crucial do mecanismo de ativação da proteína CAP é a sua dependência da interação com o AMP cíclico para ser ativado. Quando a concentração de glicose está alta no meio de crescimento da bactéria, a concentração de AMP cíclico dentro da célula é baixa. Logo, não ocorre a ligação ao sítio CAP, tampouco a transcrição do operon. Por outro lado, a ausência ou a baixa concentração da glicose faz com que níveis de concentração de AMP cíclico aumentem, favorecendo a ativação da CAP por modificação alostérica e, consequentemente, aumenta sua afinidade pelo sítio CAP e recruta a RNA polimerase. Entretanto, a ausência da glicose não significa necessariamente a presença de lactose. Por isso, não basta apenas a concentração mais baixa de glicose e alta de AMP cíclico para ativar o operon-LAC. É preciso que a lactose também esteja presente, pois de nada adiantaria ativar o operon-LAC na ausência da lactose. Enquanto algumas proteínas ativam a transcrição, como a proteína CAP visto anteriormente, outras impedem fisicamente que ocorra a ligação da RNA polimerase ao promotor. Essas proteínas recebem o nome de proteínas repressoras. Voltando ao nosso exemplo anterior, agora nós temos o repressor LAC. O repressor LAC é produzido continuamente e atua sobre o operador, que nada mais é do que o nome dado ao sítio localizado no DNA onde o repressor se liga. A interação repressor-LAC-DNA é do tipo hélice volta hélice e também atua reconhecendo uma sequência de aproximadamente 21 pares de bases do DNA. Entretanto, a ligação do repressor ao operador no DNA só ocorre quando a alolactose estiver ausente ou em baixa concentração, e essa condição impede fisicamente a ligação da RNA polimerase ao promotor, até porque não há lactose para ser quebrada, portanto não há necessidade de manter o operon-LAC ativo. A alolactose é um composto derivado da ação da enzima beta-galactosidase sobre a lactose. Logo, a presença da alolactose significa também a presença da lactose, e por isso o operon-LAC deve estar ativo para fornecer enzimas para quebrar a lactose e utilizá-la como fonte energética. Quando os níveis de alolactose aumentam, como mostrado nessa imagem, a alolactose passa a atuar sobre o repressor LAC, impedindo-o de se ligar ao operador, resultando na possibilidade da transcrição do operon-LAC. Perceba que a ativação do operon-LAC depende de dois sinais extracelulares, a presença ou ausência da glicose e a presença ou ausência da lactose. Logo, o operon-LAC será ativado em níveis baixos de glicose pela proteína ativadora CAP por meio de níveis mais altos de AMP cíclico, e também se houver lactose para inibir o repressor LAC por meio do seu derivado, a alolactose. Há ainda dois tipos de ativadores que atuam sobre a RNA polimerase, os ativadores que a ativam alostericamente e aqueles que atuam indiretamente sobre a RNA polimerase. Um exemplo desse tipo de ativação é o fator NTRC, o qual controla genes envolvidos com o metabolismo de nitrogênio, como o gene GLNA. Ao associar-se ao promotor, a RNA forma um complexo fechado de transcrição estável. Porém, a transcrição só ocorre de fato com a ligação do fator NTRC ao seu sítio no DNA próximo ao promotor e ao mesmo tempo interage com a RNA polimerase, levando a transição para complexo aberto e permitindo o início da transcrição.
A ligação de NTRC ao seu sítio ocorre apenas quando os níveis de nitrogênio estão baixos e a proteína sinase NTRB está ativa. Nessas circunstâncias, a NTRB fosforila o ativador NTRC, fazendo com que seu domínio de ligação ao DNA seja exposto, permitindo, portanto, sua interação com o DNA e a ativação da transcrição do gene. A interação entre NTRC e a RNA polimerase com a alça de DNA intermediária pode ser vista no microscópio eletrônico, como mostrado por essas duas imagens. Esta última sessão abordará um outro tipo de ativador que atua sobre a RNA polimerase, porém agindo de forma indireta, modificando a conformação do DNA. Neste caso, as bactérias possuem um mecanismo interessante de se livrarem do mercúrio presente no meio extracelular, com a regulação do gene MER-T por meio da contribuição do seu ativador MER-R. No promotor desse gene, os sítios -10 e -35 se localizam em faces opostas do DNA, de modo que impede a ligação da RNA polimerase e, consequentemente, sua transcrição. Além disso, na condição inativa do gene, o fator MER-R funciona como um repressor, pois ele se liga ao DNA e estabiliza-o nessa conformação imprópria. Quando o mercúrio está presente no meio, ele penetra na célula bacteriana e se liga ao fator MER-R, ativando-o. Com o MER-R ativo, ele atua alostericamente sobre o DNA, promovendo uma mudança conformacional na dupla hélice, ocasionando sua torção. Essa rotação faz com que os sítios -10 e -35 se posicionem na mesma face no promotor do DNA, permitindo que a RNA polimerase se posicione sobre a fita do DNA e transcreva o gene MER-T eficientemente. Esse gene MER-T codifica uma enzima capaz de livrar a bactéria dos efeitos tóxicos do mercúrio, o qual originalmente induziu a expressão desse gene. E com isso, nós finalizamos mais uma videoaula, desta vez sobre regulação da transcrição em procariotos. Essas foram as referências utilizadas para a preparação desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima!